Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre um dos grandes filmes dos anos 1970, que completou ontem 50 anos. Um Dia de Cão, de Sidney Lumet. E vamos conversar com o historiador e cineclubista Matheus Meller. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, na técnica ele, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Agora em Santa Maria, 18 graus, tempo bom com muitas nuvens, mas o sol ainda está reinando sobre esse céu belíssimo da cidade de Santa Maria. Agora 2h05. E antes de falar um pouco sobre o tema de hoje, vamos recordar o que aconteceu na história do cinema nesse 22 de setembro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 22 de setembro na história do cinema. Em 1885 nascia Erich von Stroheim. Nascido em Viena, Áustria, von Stroheim foi ator, diretor, roteirista e produtor, célebre por sua atenção obsessiva aos detalhes, o que lhe rendeu fama de perfeccionista. Entre seus grandes filmes estão Greed, de 1924, e Queen Kelly, de 1929. Como ator, ele se destacou em vários filmes também. Por exemplo, A Grande Ilusão, de Jean Renoir, em que viveu o capitão von Hofstein, que era um oficial alemão. Também 5 Covas para o Egito, de Billy Wilder, em que interpretou o marechal de campo nazista Erwin Rommel. E, claro, em Crepúsculo dos Deuses, também de Billy Wilder, vivendo Maximilian Max von Mayerling, pelo qual foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Ele faleceu em 1957, aos 71 anos. Em 1895, nascia o ator ucraniano-americano Paul Mooney. Durante a década de 1930, ele foi considerado um dos atores de maior prestígio da Warner Bros. E teve o raro privilégio de escolher quais papéis ele queria. Sua qualidade de atuação, geralmente interpretando personagens poderosos, como o protagonista de Scarface, A Vergonha de uma Nação, de 32, e também um condenado em O Fugitivo, também de 32. Esse resultado foi parte da sua intensa preparação para seus papéis, muitas vezes mergulhando no estudo de traços e maneirismos de personagens reais. Tanto que ele fez várias cinebiografias dirigidas por William Dieterle, como A Vida de Émile Zola, obra que inclusive venceu o Oscar de melhor filme, e A História de Louis Pasteur, pelo qual Mooney conquistou o Oscar de melhor ator. Ele faleceu em 67, aos 71 anos. Em 1912, nascia Martha Scott. Ela foi a primeira atriz a interpretar Emily Webb na peça Our Town, de Thornton Wilder, papel que reprisou na adaptação cinematográfica de 1940, Nossa Cidade, de Sam Wood, e pelo qual ela recebeu indicação ao Oscar. Ela também apareceu em clássicos como Os 10 Mandamentos e Ben-Hur, em ambos interpretando a mãe de Charlton Heston nesses filmes. Faleceu em 2003 aos 90 anos. Nascia em 1940 a atriz dinamarquesa Anna Karina. Ela tornou-se um ícone da Nouvelle Vague, musa de diretores como Jean-Luc Godard. Sua presença marcou profundamente o cinema francês nos anos 60, com papéis em filmes como Viver a Vida, Banda à Parte, Alphaville, O Pequeno Soldado e O Demônio das 11 Horas, todos eles dirigidos por Godard. Em 1961, por Uma Mulher, de Jean-Luc Godard,
conquistou o Urso de Prata de melhor atriz. Ela faleceu em 2019, aos 79 anos. E nessa data, falecia em 1999, aos 71 anos, o ator norte-americano George C. Scott, lembrado por sua intensidade dramática, por papéis como em Patton, Rebelde ou Herói, pelo qual foi premiado com o Oscar de melhor ator, prêmio que, inclusive, recusou em aceitar a indicação e o prêmio, pois não se sentia em competição com os outros atores. Ele, ironicamente, também foi indicado no ano seguinte por outro filme chamado O Hospital, de 1971. Ao longo da carreira, o C. Scott esteve em grandes filmes como Anatomia de um Crime, de 59, Desafio à Corrupção. Também fez obras de terror a partir dos anos 80, como O Intermediário do Diabo e O Exorcista 3. Durante os anos 80 e 90, também atuou em diversas produções para televisão, como na série Mussolini e também no telefilme 12 Homens e uma Sentença. Seu último filme para o cinema foi Glória, a Mulher, de 1999, dirigido por Sidney Lumet. Aniversariantes do dia: 64 anos de Bonnie Hunt, atriz norte-americana conhecida por uma série de papéis memoráveis, como nos filmes Beethoven, Jumanji, Jerry Maguire, A Espera de um Milagre e 12 é Demais. Ela também prestou voz para várias animações da Disney e Pixar, como em Monstros S.A., Toy Story 3 e Zootopia. E também 38 anos de Tom Felton. Nascido em Londres, Felton alcançou fama ao interpretar Draco Malfoy na saga Harry Potter, adaptação das obras de J.K. Rowling. Ele participou de todos os filmes da série e também atuou em outras obras, como Ana e o Rei, de 1999, e Ressurreição, de 2016. Há 80 anos, em 1945, a Segunda Guerra acabava de chegar ao fim, e em Santa Maria, o Cine Imperial e o Cine Independência exibiam uma sessão dupla. Na primeira, o público se emocionava com Ares da Tempestade, no original Tornado, dirigido por William A. Burke e estrelado por Chester Morris e Nancy Kelly. E, depois dessa sessão, vinha o grande momento da noite, a exibição de Rebecca, a Mulher Inesquecível, suspense psicológico de Alfred Hitchcock, que conquistou o Oscar de melhor filme em 1941. Na tela, Joan Fontaine e Laurence Olivier eternizam os personagens da obra de Daphne du Maurier, um conto gótico de amor, ciúmes e mistério. E chegou o momento do nosso quadro Clássicos do Cinema. Qual será o filme de hoje que o Alexandre Labella nos traz? Clássicos do Cinema. No quadro Clássicos do Cinema de hoje, vou falar sobre Cléo de 5 a 7, que tem o título traduzido em solo brasileiro como Cléo das 5 a 7. Um dos longas mais aclamados da Nouvelle Vague francesa é dirigido por Agnès Varda, considerada a mãe do movimento, e foi lançado no ano de 1962. No filme, acompanhamos 2 horas da vida de Cléo, uma jovem cantora que espera o resultado de um exame médico que pode confirmar uma grave doença. Entre encontros, conversas e caminhadas pelas ruas de Paris, ela passa da vaidade e da superficialidade para reflexões profundas sobre a vida, a morte e seu próprio sentido de existir. Cléo das 5 a 7 foi um marco na história do cinema francês. Agnès Varda constrói uma narrativa em tempo real, onde a cidade de Paris não é apenas um cenário, mas um personagem vivo que acompanha a transformação de Cléo. O filme é um divisor de águas por trazer um olhar feminino pioneiro, mostrando a mulher não só como objeto de desejo, mas como sujeito de angústias, reflexões e escolhas. Além disso, sua estética inovadora, com o cotidiano registrado pela câmera na mão, junto da mistura de leveza e profundidade, encapsulou a época e, ao mesmo tempo, inovou as convenções narrativas.
É um clássico porque vai além da espera de um diagnóstico. Reflete sobre identidade, fragilidade e existência. Temas universais que permanecem atuais. O longa, que fez sucesso no cenário de premiações francesas à época, sendo indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1962 e vencendo o prêmio de melhor filme pelo Sindicato Francês de Críticos de Cinema em 1963, é considerado uma obra-prima feminina atemporal e constantemente figura em lista de melhores filmes de todos os tempos, como a posição 14 no ranking da Sight and Sound. Cleo da 5 a 7 está disponível gratuitamente no YouTube para aluguel online e também em mídia física. Esse foi o Clássicos do Cinema, produzido por mim, Alexandre Labella. Muito bem, senhor Labella. E para abrir nossa trilha sonora de hoje, vamos seguir aí com mais Cleo da 5 a 7. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Vamos ouvir então na íntegra a música Saint-Toi, interpretada por Corinne Marchand, para o clássico de Agnès Varda, Cleo da 5 a 7. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Sonny Wartzik, interpretado magistralmente por Al Pacino, torna-se um assaltante que tenta roubar um banco no Brooklyn, em pleno verão nova-iorquino, com a parceria de um cúmplice, Sal Naturilli, interpretado por John Cazale. Mas o plano dá errado. O assalto vira um cerco policial, a mídia invade a cena, o público se aglomera nas ruas e, aos poucos, os motivos do crime revelam um lado profundamente humano, inesperado e até hoje raramente explorado com tanta coragem na grande tela. Inspirado em uma história real, Um Dia de Cão estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 21 de setembro de 1975, ou seja, ontem completou 50 anos. E chegou ao Brasil apenas no dia 12 de abril de 76. Obra que consolidou o nome de Sidney Lumet como um dos grandes diretores do cinema social e urbano. O filme foi indicado a 6 Oscars, incluindo melhor filme, diretor e ator para Al Pacino, e venceu a categoria de melhor roteiro original para Frank Pearson. Também recebeu o prêmio BAFTA de melhor montagem e foi consagrado no Globo de Ouro com várias indicações. Hoje, meio século depois, a obra segue atual, seja pela crítica ao sensacionalismo da mídia, pelo retrato das tensões sociais dos anos 70 ou pela complexidade das motivações humanas. E para conversar sobre isso e muito mais, temos o prazer de ter aqui novamente conosco Matheus Meller, historiador, cineclubista, aí um dos organizadores do Clube de Cinema de Santa Maria, participa ativamente na Casa de Memória de Mundo Cardoso, apaixonado aí por Sidney Lumet e por outros cineastas, né, que a gente vai trazer mais futuramente aqui no nosso matinê. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, sempre um prazer estar de volta aqui no programa. Sempre que tem um convite eu fico de prontidão para vir. Maravilha, eu sei disso, né? E quando eu vi que a nossa pauta aqui chamava por um filme, né? A gente comentou um tempo atrás o Cidadão Kane também, que fazia um aniversário de lançamento em Santa Maria, né? Ou melhor, lançamento no Brasil, né? Que a gente conversou com o Alexandre Labella. Eu pensei, seria interessante se tivesse algum filme aí do Sidney Lumet completando 50 anos. E eu fui lá direto ver, né, que Um Dia de Cão completava ontem, né, esse aniversário. E, bom, é um filme que nós já conversamos em outras oportunidades, né? A gente tem aí um quadro no canal Cinema que a gente falou justamente sobre uma estante, né, do Sidney Lumet, a primeira parte, pelo menos, dela, né?
E a gente falou muito bem do Dia de Cão, né, Matheus? E o que tu mais acha interessante nesse filme, assim, para começo de conversa? É um filme que a primeira vez que eu olhei, acho que se não foi esse ano, foi ano passado. E é um filme que ele já chama atenção pela questão quase documentário dele, assim, né? Ele começa com cenas do dia a dia nova-iorquino. O Lumet adora botar Nova York nas telas, e daí daqui a pouco entra o Al Pacino e tu tem um choque de realidade. Meu Deus, o Al Pacino tá ali. E o filme vai te levando, né, na história quase que um documentário muito real, assim. Então, quando tu vê, o filme terminou e tu tá vidrado naqueles personagens e nos diálogos, eu acho que é um filme, assim, que se não tivesse pessoas famosas, assim, tu diria, não, documentário, são cenas do que realmente aconteceu. Às vezes a câmera é quase invisível, assim, de tu não perceber que tu tá olhando um filme. Exatamente, é uma impressão que eu tenho muito parecida, né? É um filme que ele tem uma certa naturalidade nesse processo de gravação, ainda que, né, o Al Pacino não deixe, né, enganar, e nem o John Cazale, né? Que são dois ótimos atores que voltam aí depois de terem feito uma parceria também no Poderoso Chefão, né? E, inclusive, né, no Poderoso Chefão Parte 2, né, um resolve mandar matar o outro, né? Não vou dizer quem matou quem aqui, porque Poderoso Chefão Parte 2 é um filme de 74, né? Então é um filme, né, que não tem spoiler, né? Mas nem para as novas gerações. De toda forma, é um filme que tem essa questão também ligada nesse contexto de produção, né? A gente está falando aí dos anos 70... E o cinema norte-americano vivia ali o período do da chamada Nova Hollywood, né? O que tu acha que esse filme contribui, se é que contribui, na tua opinião, né, para o cinema da Nova Hollywood? Eu acho que ele quebra completamente com os moldes da velha Hollywood, pelo próprio realismo dele. Então, não sei se contribuição, mas ele é um espécime dessa Nova Hollywood, um grande filme desse período. E também pelo próprio contexto de produção dele, também do chamado Código Reis, que Código de Produção tá fora do ar, não, mas tá fora já de exercício, digamos assim, o que permite também o Lumet retratar os personagens dele da forma realista e da forma humanizada como ele retrata, né? Como ele retrata a comunidade LGBT naquele filme seria impossível em Hollywood, talvez 6 anos antes. E ele também, de certa forma, quebra essas paredes assim da forma que retrata os personagens nesse filme. E o Lumet aqui, ele repete algo que ele tinha feito lá no primeiro filme dele, né? Que é fazer uma obra praticamente num único lugar, né? Claro que com diferenças, porque tem momentos do filme em que sai ali do circo no banco, mostra outras locações, eu diria assim também. Mas ele tá ligado a essa questão da limitação espacial como um elemento narrativo também. É o exemplo que ele faz lá no 12 Homens e uma Sentença, o primeiro filme dele, né? Tem histórias que o filme foi feito na mesma locação e o banco foi replicado na mesma locação. Não é o banco, mas é uma réplica exata do banco. Daí tem histórias, né, que chegavam as pessoas querendo abrir contas no cenário do filme, porque era tão realista. Até esse cuidado dos detalhes. Então, eu acho muito interessante que essa questão, né? Tem como tu disse, né? Tem algumas cenas num prédio improvisado que estava servindo para a polícia, na casa da ex-esposa do Sal, mas do Al Pacino, né? Do Al Pacino, Sony. Do Sony. O Sal é o Cazale. Mas ainda assim, o filme se passa mesmo naquele banco. E também o banco, ele não é artificial ao ponto de ter parte do banco estão mal iluminadas, as luzes ligadas, alguma coisa desorganizada. Então, toda a montagem do cenário, tudo, também te ajuda a entrar nessa questão do realismo, do documentário, assim. Por exemplo, a TVzinha que mostra como a mídia está fazendo o acompanhamento do roubo, é tudo interessante. Então, também tem essa questão, né, do cenário pequeno, cenário ali. E Nova York, né, que é o outro grande cenário do Lumet, que é Nova York. Exato. No caso ali, o Brooklyn, né, que fica do outro lado de Manhattan, ali no Rio, né? É uma área que tem menos prédios altos. Tem alguns, mas não são aqueles grandes arranha-céus lá da região de Manhattan, né?
mas para quem conhece aquela região pôde perceber esse cuidado também, né, do Lumet em recriar essa perspectiva com uma qualidade assim do desenho de produção que eu acho que, olha, é invejável. Assim, claro, um grande diretor tem que se cercar, né, de grandes colaboradores, né? O Lumet sempre soube fazer isso. E o que tu acha do papel do Al Pacino aqui nesse filme? Que ele, no primeiro momento, ele te leva para um lado, mas de repente tudo se transforma. O que tu acha? Uma coisa que eu estava pensando no ônibus vindo, era também o Al Pacino. Eu acho que esse filme ele se solidifica completamente enquanto um autor versátil, né? Por causa que ele tinha Poderoso Chefão, depois Sérpico, daí Poderoso Chefão 2, Isso. que são papéis não iguais, mas parecidos. E esse ele é um papel diferenciado, ele mostra, assim, não é a fraqueza que eu quero dizer, mas assim, que ele não sabe o que ele está fazendo, ele está nervoso, ele tá naquela... vulnerável, a palavra que eu procuro. Então, eu acho que ele faz esse papel muito bem. E daí tem também histórias, né, que ele não achava esse personagem, daí ele vai para casa, ele busca esse personagem, daí ele constrói esse personagem como uma pessoa vulnerável que quer ser pega, que o melhor final seria ser pego, assim. Então essa vulnerabilidade é bem presente no personagem dele. E é também aquela coisa, né? Essa vulnerabilidade também faz nós entrarmos do lado dele, apesar de estar roubando o banco muito rápido. O filme começa assim, ele já está perdido e coisa, e daí ele já começa a fazer uma amizade com o pessoal do banco. Então, rapidamente, a gente está do lado dele. E daí, eu acho que principalmente para o público de 1970, essa... entrar para o lado dele, tomar o lado dele no início do filme, facilita depois quando mais coisas são reveladas no filme. Então eu acho que até nessa forma o Lumet e o Pacino são brilhantes assim na construção desse personagem. É interessante tu trazer isso, né? Porque tu citou o Sérpico, né? Em que o Al Pacino faz um policial que luta contra a corrupção da polícia nos Estados Unidos, a polícia de Nova York, no caso, né? E nesse aqui nós temos novamente a abordagem acerca da polícia, só que o Al Pacino está do outro lado, né? De toda forma, o Lumet aqui também faz uma espécie de abordagem social acerca dessas instituições, vamos colocar assim, tanto a polícia quanto as instituições financeiras, né? Porque o nó que ele dá no espectador e que faz com que a gente se identifique com esse personagem é justamente a abordagem humana e a justificativa para ele estar fazendo tal ato. Então, eu acho que, claro, esse seria um grande spoiler que a gente falaria, né? Vamos tentar evitar esse grande spoiler aí desse filme, mesmo que ele já tenha completado 50 anos, né? Mas o Matheus já deixou aqui uma pista, né, sobre isso, quando ele cita aí as comunidades, né, LGBT, QIA+, né, enfim. Então, eu acho que o nó e a forma como ele faz isso, né, é tão magnífica assim que a gente, até hoje, quando olha um filme como esse, 50 anos depois, a gente vê o valor e a qualidade que um filme clássico como esse possui, né, Matheus? Eu até comentaria, já não vai dar o spoiler, mas é que quando a gente lê uma sinopse e vê que o filme trata de LGBTfobia, transfobia, e um filme de 50 anos atrás a gente tem um certo preconceito. Lógico, eles usam termos do tempo dele. A gente, como historiadores, a gente aprende, né? Não julgamos uma coisa fora do seu tempo. Isso. Mas é um filme muito humano e é um filme assim que, se nós pegarmos assim... filmes que vieram antes e vieram depois, nós até comentamos na estante isso, se vê, por exemplo, representação trans no cinema da década de 60 e depois na década de 80 do governo Reagan, é tenebrosa, é negativa. E esse filme, ele humaniza, ele é um filme que talvez só na década de 90 e anos 2000 mesmo, que teria representações tão humanizadas e tão legais, assim, bem feitas, como Um Dia de Cão tem. Eu acho que isso muito tem a ver também com a questão do Lumet de ser esse cinema social, esse cinema que abraça e não exclui, e também com a questão que, como tu disse, o Lumet ele sempre se
circula, vai sempre perto de pessoas que vão somar esse filme. E por causa é um filme que ele contrata um homem gay, um repórter da comunidade que escrevia para revistas, para servir como advisor no filme. Então tu vê esse detalhe assim humano na própria pesquisa de roteiro, uma coisa impensável para a época. Então até isso acho que ajuda a construir esses personagens e fazer um filme tão... é legal tu ver um filme assim de 50 anos que retrata toda essa comunidade tão bem. Então eu acho que isso tudo soma para esse filme. Maravilha. Vamos ouvir agora, né, uma música que está no filme, porque é um filme que também não tem trilha sonora, mas tem canções que são colocadas, né? No momento que o filme é feito, os personagens ouvem músicas ou falam delas, né? Ou fazem referência a elas. Vamos ouvir uma que aparece uma palhinha ali durante o filme, que é a música Is Living, de Uriah Heep, que está tocando num rádio do carro, né? Durante a sequência de abertura do filme Um Dia de Cão Descendo no Lumet. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí então, Is Living, de Uriah Heep. Música que tá no filme, né? Para quem liga o rádio aí e está dirigindo, né? No filme parece uma sequência muito parecida, né? Mas, Matheus, se o Lumet, né, ele bota essas questões críticas, né, sobre a questão da polícia e também das instituições financeiras, um outro espaço que também é colocado em evidência é o papel da mídia, né? Como é que tu analisa assim, essa abordagem da mídia pela ótica do Sidney Lumet nesse filme? É interessante, né? Porque nós vemos essa abordagem de mídia desde filmes, lá como a gente falou, né? A Brutalidade Desenfreada, eu acho que é um filme... Que é um outro filme de dele, qualidade. Né? É um filme do Lumière, pronto, é isso que nós temos a dizer. Mas é interessante nesse filme que também ele mostra essa questão da mídia, do sensacionalismo, como o filme... como a mídia se interessa por aquilo, mas também tem uma visão, de certa forma, positiva, pensando agora, que a mídia também é o que blinda eles. Por causa que era uma época que em Nova York a polícia fez vários... respondeu com violência a vários protestos, então ele sabe que se ele não tiver as câmeras ali, a resposta da polícia provavelmente será violenta. Então tem essa questão desse envolvimento, a mídia como defensora, mas também como está ali uma força sensacionalista. E também quando ela descobre os spoilers que não vai dar, ela também meio que abandona ele. Então tem até essa hipocrisia da mídia também. O interesse termina e ela abandona o personagem do Pacino e do John Casales assim, sozinho, porque algum motivo fez com que ela não tivesse mais interesse. Então eu acho que essa... Pensando nas morais e bons costumes também. Morais e né? bons costumes, né? Da época. E é um assunto... Tudo isso entre aspas, né, Matheus? Entre gigantes aspas. E também é um assunto que depois Network vai entrar bem mais profundamente, mas que a gente vê já esses respingos em várias das obras assim do Lumet. O Lumet que trabalhou, quando ele trabalhava na CBS, que é um dos grandes 3 canais de televisão norte-americanos, ele trabalhava ao lado do Murrow, que era um dos grandes repórteres, o Walter Cronkite era narrador do You Are There, então ele estava muito próximo da mídia, assim, e de uma mídia diferenciada, uma mídia que lutou contra o macartismo. Então eu acho que isso também molda a visão dele, que ele via por trás de um grande departamento de notícias que era dentro da CBS, quando ele trabalhou lá na década de 50. Porque essa questão da espetacularização dos acontecimentos reais, né, que hoje a gente vê, tu liga a TV, está acontecendo isso, né? Nós temos vários programas de televisão, mesmo que o impacto possa ter diminuído em relação também às coberturas feitas pela internet, né? Que também é uma mídia que cresce, né? Assim, a forma de abordagem sobre isso. Mas os acontecimentos reais é o grande filão ali que ele explora justamente, né? Ao trazer em evidência esse assalto, né? E eu acho que tu colocou um elemento muito importante, né? Que é como o interesse da mídia, ele, ao mesmo tempo que protege ali os assaltantes, né? Ou pelo menos a forma, né? Evitando com que a polícia tente invadir, e há tentativas para isso, né?
o banco, também molda o debate ligado às questões humanas e às perspectivas individuais desse personagem vivido pelo Al Pacino, né? Que é o ponto de virada, né? Que se dá justamente quando, digamos, o grande spoiler que a gente não vai falar aqui agora, né? Mas que traz aí elementos ligados à identidade de gênero, diversidade sexual, né? Tudo isso, o filme, em certo momento, começa também a abordar. Então veja, né? O quão importante é o filme por tratar e por fazer reflexão. Um filme dos anos 70, é importante sempre dizer, né? 50 anos atrás, né? Mas trazer esses temas aí que até então eram pouco abordados, né? E eu acho que esse também é um elemento desse cinema da nova Hollywood, né? Trazer esses temas segregados, né? E fazer com que isso seja um elemento crítico, né? Um dos atores que também está no filme é o Chris Sarandon, que viu o Leon, né? E que ele, nessa época, não sei se nessa época ele ainda era casado com a Susan Sarandon, né? O Matheus já fez um sinal que sim, né? Mas é um ator aí que também foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante, né? Por esse papel que ele faz no filme. O Dierecão, para vocês terem uma ideia, né, do sucesso do filme, ele teve todo aquele reconhecimento, né, no Oscar, com 6 indicações vencendo o roteiro, mas ele também concorreu num ano que tinha outros grandes filmes que também completam 50 anos esse ano, né? Então, Tubarão, por exemplo, do Spielberg, que é um filme que a gente comentou num dos podcasts do Centro de Ciências da Saúde, né? O Conversa Prescrita, a gente fez um especial falando dos 50 anos do filme Tubarão. Outro filmaço aqui que foi desse ano é o Barry Lyndon, que na minha opinião é o melhor filme do Stanley Kubrick. Né? Também 50 anos. O Nashville, do Robert Altman, outro grande filme. E o vencedor do Oscar aí não foi um Dierecão, né? Mas foi um outro grande filme, né? Dirigido pelo Milos Forman, que foi Um Estranho no Ninho, né? Tava bem cercado de filmes aí esse ano. É um grande ano do cinema, eu acho que do cinema hollywoodiano, né, Matheus? Essa década de 70 é interessante, porque tu vai ver os Oscars são só filmaços, e esse ano não perde, só filmaços também. Eu acho que o único que eu ainda não assisti foi o Barry Lyndon, que vou assistir, assim. Os ouvintes não precisam ficar assustados, eu prometo que eu vou assistir. O Sidney Lumet, né, ele tem essa perspectiva, né, de utilizar muitos diálogos no filme, né, e também momentos de silêncio e tal. Como é que tu acha que ele construiu esse universo opressivo dentro daquele banco? E também outros elementos técnicos, né? Por exemplo, a questão da iluminação, os recursos de câmera, né? Tu acha que tudo isso colabora para a verossimilhança do filme? Ah, com certeza. Daí eu não sei se você confirma, mas eu lembro que quando eu assisti o filme, eu fui pesquisar um pouco sobre o filme. Então fala, por exemplo, que ele deixava improvisarem dentro do banco. Tem uma questão que ele fala até no livro, né? Making Movies, Fazendo filmes, que ele fala que ele usa 2 câmeras para gravar um diálogo do Al Pacino que é muito longo, e o Al Pacino, quando termina, ele está cansado, então aquele cansaço passa assim para quem está vendo, e colabora muito com o filme, né? Porque ele estaria preso num banco há horas. Tem um momento que eles desligam a luz, então não tem ar-condicionado, por exemplo, num dia quente. Então eu acho que todos esses subterfúgios colaboram para esse realismo muito. E o diálogo é muito bem feito, o diálogo é muito realista. Por exemplo, quando uma das funcionárias do banco sai lá e o repórter entrevista ela, e ela, apesar de estar sendo mantida refém, ela chega e conta: acabei de ser entrevistada, vai aparecer na TV. É uma coisa que a gente acredita que alguém tem, assim, e também conversa um pouco com a questão da mídia que nós falamos agora há pouco, né? Como a mídia transforma aquelas pessoas também em estrelas, o que protege elas mais ainda, né? Então, eu acho que todos esses pontos de realismo fazem do filme, assim, mais imortal não é a palavra, mas mais um clássico, mais um filme que ele parece não ter envelhecido. E tem o debate moral, que a gente já falou um pouco aqui, né? Que é justamente a questão do assalto, né? Que pode ser visto como um ato condenável, mas também, ao mesmo tempo, compreensível, né?
Tu achas que o Lumet, ele toma partido nessa história? Ou tu acha que ele tende a uma perspectiva mais ligada para a questão do desespero humano que comete tais atos, né? Eu não sei se é um apontamento de partido, mas quando uma das últimas cenas do filme é o Al Pacino, o personagem do Al Pacino refletindo sobre as escolhas dele. Ele tá, assim, reflexivo. Então, de certa forma, eu não acho que ele não toma um partido, mas ele mostra ali que ele humaniza mais uma vez esse personagem, e ele mostra, né, que o resultado não era o que ele queria. Que muitos dizem que o personagem o personagem que baseou o Al Pacino, né, a pessoa real que baseou o Al Pacino, ele nunca fez essa reflexão sobre o crime. Ele se achou uma figura famosa. E o Lumet não. O Lumet, ele dá direito ao personagem de ter essa reflexão de tudo o que vai acontecer. Então, mas eu acho que toda a construção do filme, ele toma o partido, né, do personagem do Al Pacino, assim. Essa perspectiva humanista. Ele mostra a polícia, assim, realmente. Ele mostra como a mídia blinda. Ele mostra que a polícia, se não tivesse a mídia, iria entrar com tudo, assim, sem essa questão pela vida humana. Então, acho que ele toma lado, mas como o cinema social do Lumet sempre tomou lado. E é um dos pontos fortes dele, eu acho. Exatamente, né? Eu acho que esse é um mérito desse diretor aí, né? Que já é falecido, né? Mas que deixou aí grandes filmes, né? Fechando o nosso bate-papo, Matheus, qual tu acha que é o grande legado desse filme hoje, né? Tu mesmo citou, né, que mais contemporaneamente alguns temas eles são tratados já com mais naturalidade, de certa forma, no cinema, né? Mas eu perguntaria, né? Por que Um Dia de Cão, 50 anos, é um clássico do cinema norte-americano? Eu acho que é o que nós conversamos bastante. Eu acho que é por humanizar personagens LGBT, personagens trans, num cinema que não o fez na década anterior e que não faria de novo nas 2 décadas seguintes. Então, eu acho que esse ponto, lógico, como eu retomo, né? É um filme da década de 70, então tem alguns vícios da década de 70. Mas eu acho que ele é um filme que humaniza e é um filme que retrata muito bem. Então, acho que esse é um ponto que torna o filme um clássico. Muito bem, então, Matheus. E como é que está a nossa programação aí? Aproveitar que o Matheus está aqui, né? A programação do Clube de Cinema de Santa Maria. Então agora, hoje, provavelmente, às 16 horas, abre as inscrições nos grupos do WhatsApp e no e-mail para a nossa sessão de sábado, então, com o filme dos Beatles, Os Reis do Iê, tradução maravilhosa no Brasil, A Hard Day's Night. Então, nós entramos assim na década de 70 com a invasão britânica, né, do cinema da música e do cinema britânico no mundo todo. E então, às 16 horas vão abrir as inscrições. Quem tiver interesse em participar, pode dar um oi no WhatsApp, que é 55-984-39-2565, ou mandar um e-mail para o clubedecinemasm@gmail.com. Muito bem. Esse filme é do Richard Lester? Tu lembra o diretor? Vou falhar miseravelmente. Eu sei que tinha o Joe, o Paul, o George. Os Beatles estão no filme, né? Estão no filme. Eu acredito que seja do Richard Lester, né? Um grande filme dos anos 60 aí, né? O A Hard Day's Night. Matheus, obrigado pelo bate-papo. E nos vemos numa próxima, né? Nos vemos, com certeza. Muito bem. Agora vamos para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana. Assume a liderança Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito, né? Tá aí, assumiu a liderança, desbancou Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Em terceiro lugar na semana ficou Toy Story, 30 anos, olha aí, né? Filme clássico também da Pixar, né? 30 anos. Novamente exibido nos cinemas e ficou na terceira posição aí da bilheteria. Em quarto lugar, o filme brasileiro A Sogra Perfeita 2. E em quinto, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que aos poucos está deixando o top 5 de bilheterias no Brasil.
Nos cinemas comerciais, o Arcoplex e o Cinépolis, nós temos as estreias de A Longa Marcha, Caminhe ou Morra, baseado no livro de Stephen King, direção do Francis Lawrence, do elenco aí o Cooper Hoffman e o David Johnson, né? Baseado então nesse livro do Stephen King, 79, que ele escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman. E a história fala sobre um grupo de jovens que competem em um evento anual conhecido como A Longa Marcha, em que precisam manter certa velocidade de caminhada para não serem baleados, né? Eu, como maratonista, corredor, e o Zezinho também, né? A gente vai assistir esse filme para ver se a gente tem condições de participar da parte 2 de A Longa Marcha. Brincadeiras à parte, né? Eu acho que é um filme instigante aí que está em cartaz. Também a semana de estreia de A Grande Viagem de Sua Vida, dirigido por Kogonada, e no elenco a Margot Robbie e o Colin Farrell. Também estreia de Animais Perigosos, dirigido por Sean Barr. Segue em cartaz o Demon Slayer, então, né, o sucesso de bilheteria, A Sogra Perfeita 2, Invocação do Mal 4, O Rei da Feira, né? Esses 4 filmes também em cartaz aí nos cinemas comerciais. E também, durante essa semana e na próxima, né, tem o Estúdio Ghibli Fest 2025. Né? Hoje, nessa segunda, então, Meus Vizinhos os Yamadas, né, está em cartaz. Amanhã, Sussurros do Coração. Na quarta, Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins. Na quinta, Nausicaa do Vale do Vento. Sexta, Vidas ao Vento, grande filme do Miyazaki. Sábado, A Viagem de Chihiro, também um clássico do Miyazaki. E domingo, o serviço de entregas da Kiki. Então vale a pena aí conferir a programação. Esses aqui do Estúdios Ghibli, apenas no Cinépolis. Agenda cultural, o Matheus já trouxe aqui que sábado nós temos a Hard Day's Night aí no Clube de Cinema de Santa Maria. Mas amanhã, no Cineclube Lanterninha Aurélio, né, tá rolando aí a mostra pelos cinemas do mundo árabe, né, em parceria com o projeto Diplomacia Universitária Casa das Nações. E nessa terça, então, o filme será o israelense Lemon Tree, dirigido por Eran Hiklis, que aborda temas como conflito, resistência e humanidade a partir da perspectiva de uma viúva palestina que vive em uma vila perto da fronteira israelense, quando, né, o ministro israelense resolve achar que o limoeiro da casa dela significa uma ameaça para a segurança nacional de Israel, né? Então o filme, apesar de ser israelense, ele aborda questões do conflito e é bastante crítico em relação a essas questões. A sessão ocorre no auditório da SESMA a partir das 19 horas e a entrada é gratuita. E notícias do mundo do cinema. Dia 16 de setembro, terça-feira passada, o cinema mundial perdeu um dos seus maiores ícones, Robert Redford. Ator, diretor, símbolo da elegância em Hollywood, ele faleceu aos 89 anos, em sua casa nas montanhas de Utah, cercado pela sua família. A causa da morte não foi divulgada. Com uma carreira iniciada nos anos 60, Redford marcou época em diversos gêneros e se tornou sinônimo de talento, carisma e integridade artística. Seu primeiro grande sucesso veio com Descalços no Parque, de 67, ao lado de Jane Fonda, uma comédia romântica que conquistou plateias do mundo. Mas, em 1969, com Butch Cassidy, ele se firmou como astro internacional, dividindo a tela com Paul Newman em uma das duplas mais queridas da história do cinema. Nos anos 70, inclusive, eles refazem essa dupla em O Grande Golpe, né? The Sting, de 73, também dirigido por George Roy Hill. E o filme, inclusive, conquistou o Oscar, né? Conquistou 7 Oscars, inclusive o melhor filme. Na sequência, o Redford ele protagonizou suspenses políticos como Todos os Homens do Presidente, Dias do Condor, interpretando, no caso do Todos os Homens do Presidente, o jornalista Bob Woodward, né? Uma investigação do escândalo Watergate. Outros filmes marcantes dele incluem O Grande Gatsby, que viveu o milionário misterioso Jay Gatsby, e, nos anos 80, Entre Dois Amores, ao lado de Meryl Streep, né? Numa das histórias de amor mais lembradas da história do cinema. E, já nos anos 90, Proposta Indecente, com Demi Moore,
mostrando aí sua versatilidade, né, em diversas fases da carreira. Sua última atuação como ator principal, né, como protagonista, foi em Um Ladrão com Estilo, né, O Velho e a Arma, de 2018, onde interpretou um veterano em tom de despedida, né? Ele também fez participações nos filmes da Marvel, né? Como, por exemplo, Capitão América, O Último Vingador, né? E Vingadores, aliás, Soldado Invernal, né? E também Vingadores, O Ultimato, de 2019. Esse sim, a sua última participação no cinema. Como diretor, o Redford ele conquistou o Oscar no seu primeiro filme, Gente Como a Gente, e também fez outras grandes obras, né, como Nada é para Sempre e Quiz Show, A Verdade dos Bastidores. Além de tudo isso, ele ainda é o responsável por criar e fundar o Festival de Sundance, um dos grandes festivais aí do cinema independente no mundo, né? Em 2002, recebeu o Oscar honorário por seu impacto no cinema e por ser uma inspiração a cineastas de todo o mundo. E fica aí a nossa homenagem, né, ao Redford, grande ator, marcante, né, em vários papéis. E o icônico ator Sylvester Stallone, aos 79 anos, revelou uma ideia ambiciosa para um prequel da franquia Rambo. Em entrevista a um podcast, o Bingworthy, Stallone sugeriu usar tecnologia da inteligência artificial para rejuvenescer digitalmente sua aparência e interpretar John Rambo aos 18 anos. O Stallone, inclusive, ele diz que todos acham que ele é louco, né, ao fazer isso, mas ele acredita que a tecnologia já é sofisticada o suficiente para recriar a sua imagem jovem, né, permitindo que o personagem atravesse as cenas em Saigon, né, como um jovem soldado da Guerra do Vietnã. O ator destacou que será difícil para um outro ator assumir o papel, já que os fãs são muito apegados a ele nesse papel original, né? Só para destacar que atualmente já há um prequel em produção, dirigido por Jalmari Helander e estrelado por Noah Centineo, que se chama inclusive John Rambo, né? Que vive justamente essa fase jovem aí do personagem Rambo, né? Mas Stallone, ele expressou insatisfação com essa escolha, né? E a ideia dele é mostrar que a tecnologia pode sim revolucionar o cinema, possibilitando que ele e outros atores mais velhos, né, possam fazer versões mais jovens de si próprios, junto com a tecnologia digital. Grande Stallone aí causando polêmica e né, rebuliço aí, né, no cinema hollywoodiano. Bom, dessa forma a gente chega ao fim de mais um matinê ao vivo em que conversamos sobre os 50 anos de Um Dia de Cão, de Sidney Lumet, com Matheus Meller. Você pode ouvir este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será próxima segunda, dia 29 de setembro. Encerramos o matinê de hoje com a música Stay With Me, de Rod Stewart e Ronnie Wood, que é referenciada em um momento importante do filme Um Dia de Cão. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.